iniciar novamente. Está iniciando aqui. Nesta segunda parte, nós vamos ver todos os impactos da agricultura industrial moderna sobre o mundo, até chegar à crise climática, a nova ordem internacional e a agroecologia como resistência, o agronegócio como mudança do modelo anterior. E nessa situação, nós vamos ter algo importante, que é o ciclo da matéria orgânica, como gerar tecnologias libertárias e insurgentes na mão dos camponeses para empoderá-los, e como isso pode ser feito de forma fácil. A biotecnologia camponesa, antecipada para fragilizar o agronegócio e não permitir que ele se consolide. Tudo foram estratégias que existiram. Por isso que nós vamos ver em letras vermelhas aqui qual foi a estratégia americana quando determinou que uma onça de ouro valia $35 e o que ele fez no mundo para que vocês compreendam a situação do Trump na atualidade, em que a ordem anterior desapareceu, não existe mais o GATT e as tarifas. E ele está querendo retomar aquelas tarifas que já foram eliminadas pela OMC. Então, quando nós fazemos essa visão, quando nós colocamos lá embaixo o nomadismo que vocês já viram, a origem daquela agricultura, aquela manufatura, aquela indústria de alimentos que vamos começar a falar agora, nós hoje estamos na etapa financeira, numa etapa concentrada de capital com gigantescos interesses. Nós temos toda a nossa agricultura brasileira hoje na mão de 3 empresas multinacionais: Cargill, Bunge e a DM Dreyfus. Nós não podemos nem sequer se mexer. As colheitas de 2028, 2030 já estão comercializadas e não foram sequer plantadas. E nem sabemos se temos condições de plantar, mas já estão comercializadas, já estão pagas. Por que não se discute isso? Porque não pode, porque não tem autonomia. Por isso que houve um momento na ditadura militar de Revolução Verde, que tudo era milagre, 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 e o que aconteceu? Cada vez estamos mais pobres. Então, aquele Estados Unidos vai se organizar e vai homogeneizar o planeta. Porque não pode mudar uma coisa, uma África, uma Índia, uma Ásia pobre. Eles vão lentamente fazer aquelas reuniões, desde a criação dos organismos internacionais, nas rodadas, as famosas rodadas. Então, vocês vejam, as rodadas eram lugares onde se faziam concessões entre países para ajustar os negócios. O comércio, naquela época, era um comércio mínimo. O que eles comercializavam ali em um mês, hoje se comercializa em 1 segundo. Por isso que o mundo mudou de tal forma, mas os Estados Unidos ficaram parados e não perceberam que outros países estavam se organizando a uma velocidade muitíssimo maior. A Europa também ficou parada. Hoje, China, Coreia fazem coisas que são assustadoras em tecnologia. Então, começa o perigo de guerra novamente em função disso. Então, vamos ver. Vamos ver que vocês entendam o que é um arancel. Aqui vocês veem esse arquipélago. É muito bonito, já estive lá 4 vezes. Nesse arquipélago, chamado Ilhas Canárias, nesse arquipélago é o único lugar da Europa onde se cultiva banana, que está no meio do Oceano Atlântico, em frente a Marrocos, na África. Pertence à Espanha. Então, uma plantação de banana ali são quadrinhos de banana um pouco maior que um terreno de praia nosso. São áreas bem pequenas. Só que a banana que é produzida aí
é uma ilha vulcânica, o solo é moído numa máquina, pedra moída, para se fazer o solo. Só que a banana que é produzida aí não poderia ser vendida em lugar nenhum do mundo por ser cara. Só que, como ela é da União Europeia, o valor da banana aí, pela lei europeia, diz só poderá se importar banana de outro lugar no momento que terminar a venda da banana espanhola das Ilhas Canárias, de Tenerife. Uma banana aí custa de 12 a 20 vezes o que custa uma banana da Costa Rica, da Nicarágua, ou do Brasil ou da Colômbia. Por isso que a União Europeia cria aranceles para tornar o seu agricultor protegido contra um produto que venha de fora. Só que isso funciona assim, mas hoje a lógica do mercado mundial é que quem tem mais barato coloca em qualquer lugar e ninguém pode fazer arancel. Por isso que o mundo está assustado, porque o Trump está criando aranceles para proteger a sua economia. E isso é arcaico, isso não... Os chineses são, está todo mundo rindo, porque isso é início de uma guerra. Se mantém o status quo de uma moeda que não tem valor mais, de uma tecnologia que é obsoleta, em função de interesses. Então, vocês já entenderam que eram aranceis. Por isso que nos aranceis foram obrigados a fazer essas reuniões, ó, em 47 em Genebra, 49 em Annecy, Torquay em 51. E aí você viu as concessões que eram oferecidas aos países para facilitar negócios. A última foi Ponta do Leste, aqui no Uruguai. Ela demorou 10 anos quase, 8 anos ela demorou. Por quê? Porque ela teve que discutir a criação da Organização Mundial do Comércio, onde tem uma nova ordem e não é possível mais criar tarifas nem aranceis. Não criar taxas. E hoje nós estamos voltando. Por isso que a rodada de Doha começa no ano 2000, já passou 25 anos e ainda não terminou e nem encerrou e não fez nada. Pela essa confusão. Então, agora que nós já sabemos isso, nós podemos voltar lá, quando começou o problema. Vocês estão vendo aí 2 senhores, um de cinza e um de preto. O de cinza é um presidente dos Estados Unidos que está deixando o poder, está recebendo o seu futuro presidente, que é bem jovem. Ele foi um comandante general, esse foi um tenente, são das elites americanas, tenentes da Marinha, e esse é o poder. Só que esse senhor, Eisenhower, presidente, ele teve 2 escândalos no seu governo que ele soube resolver o problema. O primeiro escândalo que ele teve é nesse pratinho vermelho que está aí, e isso é a sobremesa, como diz o gaúcho, o postre, é a sobremesa, que não é a ambrosia, mas é a sobremesa mais famosa dos Estados Unidos. É o mirtilo vermelho. O mirtilo vermelho é a sobremesa oficial que se come no Dia de Ação de Graças. Só que, em 1960, o governo americano fez análise e descobriu que toda a produção de mirtilo vermelho que estava indo para o mercado estava contaminada com um herbicida que tinha sido utilizado 8 meses antes no pé da fruta quando era pequenininho. Isso foi o maior escândalo. Por quê? Perguntaram ao presidente, o que nós temos que fazer? Ele disse, isso faz mal à saúde? Faz. Então, proíba a comercialização. Naquele momento, os Estados Unidos perderam 50 milhões de dólares. Em 1960, 50 milhões de dólares equivaleria hoje a 1 bilhão de dólares. Então, vocês vejam que era uma decisão séria. E ele tomou. A pressão contra ele foi tão grande,
que aconteceu um segundo escândalo no governo dele, quase no mesmo ano. Uma empresa da Big Pharma, uma empresa alemã, estava interessada em vender uma pastilha que curava o enjoo de gravidez nas senhoras grávidas, nas mulheres, nas moças que estavam esperando o bebê. Mas uma cientista da FDA americana fez ensaios, e nos ensaios dela ela fez com macacas grávidas. E os filhotinhos nasceram todos sem perna, sem braço, sem orelha, sem dedos. E ela foi e disse ao presidente: senhor, não pode autorizar isso no território americano porque essa porcaria causa malformações de bebês. E ele diz: está proibido. Igual o mirtilo vermelho. A pressão das grandes empresas, da Big Pharma, foi tão grande, que ele cunhou uma expressão, que é uma expressão que não se usa no Brasil. Eu vejo muitos jornalistas fingir que não sabe o que é o significado. Ele disse ao presidente Kennedy, no último discurso dele: senhor presidente, há um alerta que eu faço. Nos corredores da Casa Branca há interesses de um complexo industrial militar que pode pôr em risco a democracia dos Estados Unidos da América e do povo americano. Complexo industrial militar. A que ele se referia? Aquelas grandes empresas que ficaram maiores na guerra, fossem elas nativas ou estrangeiras, porque muitas delas passaram a ser donas de empresas alemãs, japonesas, em outros países, pela conquista da guerra. Eles não queriam saber de respeitar a saúde. Eles queriam ganhar dinheiro com seus produtos perigosos. E para nós isso é extremamente importante entender isso. Por isso que uma cientista americana que trabalhava na reserva, no refúgio de vida selvagem de Pato Chente, em 1943, fez uma denúncia de que estavam desaparecendo os filhotes de águia nos ninhos e que aquilo ali era muito perigoso e que tinha que ser investigado. E ela investigou e viu que as águias, que se alimentam de muitos roedores, ratos, que, a sua vez, comiam milho nas lavouras norte-americanas, elas estavam ficando com a casca do ovo mais débil e, quando elas caíam no ninho, aterrizavam no ninho para pousar, quebravam os ovos. Então, não nasciam os filhotes. Ela punha 2 ovos e não nascia ninguém. E a águia é um símbolo americano. Ela ofereceu os dados que ela tinha em 1943 a Reader's Digest, as seleções, dizendo: olha, isso é grave. E as seleções disseram: não, isso não nos interessa. O complexo industrial militar já existia e não estava interessado, porque ela sabia, a Reader's Digest, que se publicasse isso, ia ter represálias. E aí, então, nós temos que entender que quando ela, que faz a denúncia, Raquel Carson, descobre em 1957 que está com câncer de mama, ela resolve fazer uma coluna diária num jornal chamado New York Times, às quintas-feiras, e diz tudo que sabia sobre os venenos agrícolas. Esse livro marca a vida de muita gente que eu conheço. Muitos me disseram: eu mudei minha vida no momento que li esse livro. Então, Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, é um marco que vai
E em 1960, quando Kennedy entra no governo, Kennedy, o do meio, pergunta ao da esquerda, que é Jerome Weisner, assessor técnico de tecnologia do MIT, e diz: Jerome, esse livro da Rachel Carson é sério? E Jerome Weisner diz: ela é a nossa maior cientista em vida selvagem. É uma grande especialista e ela está condenada à morte com câncer de mama. E resolveu dizer tudo o que sabia nesse livro. Leia, Excelência, porque esse livro é importante. E Kennedy disse a ele: eu preciso que vocês façam uma audiência congressual com todo o conhecimento e saber sobre esses problemas, porque eu já fui avisado por Eisenhower. O documento saiu em maio de 1963. E ele tem uma frase, que é a frase lapidar sobre o perigo dos venenos na agricultura. O impacto negativo dos pesticidas agrotóxicos é mais perigoso do que a radioatividade das bombas atômicas. Trump, quando assumiu, vocês leram em todos os jornais, queria dizer por que Luther King foi morto e por que Kennedy também foi assassinado. Ambos foram assassinados. Eu não posso dizer mais nada. Eu posso continuar no nosso tema e aguardar que 63 anos depois o material seja desclassificado. Por isso que, quando se fala em Big Pharma, também existe uma frase chamada Deep State, estado secreto, estado profundo. Então, nós temos que agora ver. Por isso que na ditadura se queimava a floresta amazônica para plantar pinos. E os índios tinham que colocar uma cueca colorida para não andar nu, plantando pinos. E quem era o dono dessa área? Daniel Ludwig, no projeto Jari, hoje Monte Dourado. E quem pagou isso? O povo brasileiro. Por isso que nós buscamos lá o Leite Ninho e Liebig, porque esse quadro aqui é um quadro alemão que diz Conselho dos Deuses, como se fosse no Olimpo, lá na mitologia de Prometeu e Epimeteu. Esses são os donos das indústrias alemães que fabricam material para a guerra e que serve para a agricultura, que serve para a indústria, porque é uma coisa só. E nós não sabemos isso. Por isso que a propaganda fez com que o leite em pó substituísse o leite materno. Desde a Guerra da Secessão, é assim nos Estados Unidos. O norte industrial ganhou a guerra em função dos seus armamentos e da sua indústria. Nós vimos isso agora, faz 5 anos. Em 2020, Beirute teve um depósito de fertilizantes lá, que foi explodido num atentado e quase a metade da cidade desapareceu. E nós vimos isso no dia 4 de agosto de 2020. E por que nós não fazemos a relação? Porque não é permitido. Não há valor, há preço. O mais triste é que em 2017, essa cientista britânica, muito famosa, Jane Goodall, ela é uma especialista em entender gorilas. Viveu com os gorilas. São os primatas gigantescos que tem na África. E ela diz uma coisa fantástica em 2017.
como nós pudemos algum dia ter acreditado que era uma boa ideia cultivar nossos alimentos com venenos. Mas a pergunta dela, ela estava com 87 anos quando disse isso. A pergunta é a seguinte, ela ainda está viva. Minha senhora, a senhora foi contemporânea de Raquel Carson. A senhora já era adulta. Como é que a senhora não soube disso antes e sabe agora? Viram o que é uma educação de preço, não uma educação de valor? Estão compreendendo? Então, nós temos que entender por que nós, em 1978, 79, nós em Porto Alegre organizamos uma feira onde os agricultores produziam sem venenos, sem adubos, sem governo. E na rua nós fizemos isso. Por quê? Porque muitos tinham ido a outros países e a discussão era fantástica que existia na Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra e nos Estados Unidos, sobre o risco dos venenos. Mas eles queriam que nós abríssemos pequenas lojinhas, como se fossem pequenos shoppings de elite. E nós dissemos, não, nós temos que fazer na rua e para todos, e mais barato. E o que aconteceu? Hoje, se você falar em ovo ou banana no litoral, banana ecológica, ela custa o dobro ou o triplo, ou 10 vezes. Por quê? Porque ela não tem veneno. E nós não nos damos conta de que o correto seria que aquilo que tem veneno fosse proibido. Não é que você, para vender uma coisa que não tem veneno, você tem que provar que não tem veneno. Agora, quando tem veneno, você não precisa provar nada, então ele é mais barato. Então você faz o inverso do que deveria fazer. Porque o que vale não é o valor, o que vale é o preço. Estão entendendo? Só que nós fizemos uma coisa muito bonita. Nós não estávamos ali para produzir só qualidade. Nós estávamos ali para gerar uma tecnologia antecipada de alta qualidade que fosse diferente. Por isso que para nós a educação era tudo. Nós tínhamos até um restaurante onde não se tinha desperdício. As crianças eram educadas. Hoje estão todos com 50, 60 anos de idade. E toda a tecnologia e toda a discussão foi capitaneada pelo Rio Grande do Sul, na América Latina e no mundo, deixando de usar o veneno e usando práticas, antecipando. A Bayer lançou o seu biofertilizante em 2014. Nós fazíamos biofertilizante em 1983. O nosso era camponês. O deles é industrial hoje, é uma porcaria. Não tem nem qualidade. E esse é o Delvino Magro. Nós usamos pó de rocha desde 1985 e 86. Nós temos as maiores fábricas do mundo em mãos camponesas no México, na Colômbia, aqui no Brasil. Nós usamos o biochar, o pó de carvão, nós fazemos fosfitos, geramos altíssima tecnologia sem precisar de ninguém. Por quê? Por uma questão de valor, não de preço. Então é importante dizer isso. Por quê? Porque lá fora os americanos dizem, em 1950 a nossa maçã tinha 4,3 miligramas de ferro. Em 98 tinha 0,18. A minha pergunta tem que ser outra. Em 2025, quanto tem de ferro? Não tem. Aqui tem ferro, diz, tem tanto de ferro, mas custa 30 vezes mais caro. Aí você diz, é para todos? Isso é Elon Musk, isso é Trump. Então nós temos que começar a entender isso. Uma maçã de 1950 tinha que comer 26, 27 maçãs para ter a mesma quantidade de ferro. E nós não sabemos isso. Por isso que vocês vão se divertir, porque na Alemanha, em 1981,
se criou um curso de agricultura sem veneno. Eu visitei eles lá. E eu ria que eu não me aguentava. Eu estava lá de castigo, entende? Por ser contra venenos. Quando eu fui lá, me disseram assim, você veio estudar aqui? Eu disse, não, eu sou bolsista ali do Instituto de Química. Mas, e o que você quer? Eu disse, não, eu queria... Posso lhe fazer uma pergunta? Como a Alemanha, que fabrica 85% dos venenos químicos do mundo, tem uma faculdade de agricultura que não usa veneno. E o camarada entendeu tão duro a minha pergunta que ele olhou com o cara bem assim e me disse, nós fazemos o amanhã ontem para dominar hoje. Eu disse, tá. Não dei as costas para ele, saí andando sem virar as costas, porque essa é a realidade. Só que nós não sabemos como é que era a Alemanha lá antes da Primeira Guerra Mundial. Os bancos eram proibidos de cobrar dos alemães juros sobre empréstimos para que os agricultores produzissem. E o que aconteceu? O banco sabia que a agricultura é aleatória, você pode perder por excesso d'água, por doença, por uma série de coisas. Então, o banco ou a cooperativa pedia licença ao agricultor e dizia assim, eu vou emitir, porque é proibido cobrar juros de ti, eu vou emitir ações e vender essas ações sobre a sua área. O risco vai correr quem faz a inversão nas ações. Não é você que vai correr, nem eu. Por isso que existiam as ações. E por que não existiu nunca isso aqui entre nós? Existiu, sim, os créditos subsidiados, mas não subsidiava o agricultor como nessa ação alemã. Subsidiava as empresas que vendiam o adubo, o agrotóxico, as sementes industriais. Por isso vocês vão ver que quando o regime nazista de Hitler assume na Alemanha, a cara de Liebig vai aparecer na nota de 100 marcos alemães. Por isso que vocês vão ver, quando tem a Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro, em 92, já existia no Rio Grande do Sul a proposta de fazer sementes agroecológicas Bionatur, que pertence ao Movimento Sem Terra. Por que pertence? Porque na colmeia não existiam condições de fazer por falta de recursos. E não se podia fazer por falta de apoio político. Por isso que a colmeia fechou, a cooperativa. Mas valor é valor, preço é preço. Por isso que a agricultura camponesa alimenta a mesa e é barata. Ninguém fala hoje que os alimentos estão caros, porque o agronegócio precisa que ele seja caro para expulsar cada vez mais gente e concentrar mais a terra para produzir cada vez mais commodities, não o que se come na mesa. Por isso que esse quadro é magnífico, esse quadro de 2008. E aí mostra o tamanho das empresas que produzem a indústria de orgânicos nos Estados Unidos. E você, quando vê o nome Cargill, Kellogg's, Pepsi, Coca-Cola, Hershey Foods, Beans, Croft, Cadbury Schweppes, Mars, Conagra, do Grupo Rockefeller, General Mills, do Grupo Rockefeller, isso é o mundo, em 2008, dos orgânicos. E aqui a gente vê um monte de deslumbrados dizendo bobagem, fazendo besteira o tempo todo, sem saber essas coisas. Por isso é bonito você ver uma assembleia repartindo a água num país que fez a reforma agrária, ao sol, mulheres e homens decidindo a água que vai ser tocada a cada um, porque não é pela força que ele vai ter a água. Ele vai ter a água porque a água vai ser dividida
de forma equânime, equitativa, conforme a água disponível. Mas qual é o melhor para eles? É aumentar a matéria orgânica no solo para precisar cada vez menos de água, fazer uma agricultura com cada vez menos adubo para construir isso. E isso é uma política camponesa. Esse é o cetro da civilização egípcia. Esse é o valor da reforma agrária mexicana. Então nós podemos entender isso e ver o Mato Piba, 18% da Bahia, 38% de Tocantins, 33% do Maranhão e 11% do Piauí são lavouras que pertencem a um território internacional de Cargill, Bunge e ADM Dreyfus. E 324 mil camponeses foram expulsos. E aí a terra, eu conheço pessoas aí que tem 150 mil hectares. E Cargill tem um porto clandestino no meio do rio Tocantins, em frente a Santarém. Está ali, ó. E as balsas de transporte, as graneleiras, carregam 700 jamantas sem pagar pedágio. E não tem nem tripulação. É um satélite, um computador e uma pessoa ali que maneja o computador, só. E por isso que se ocupa de traçar estradas e ferrovias sobre terras indígenas para baratear, não se faz nenhuma curva. Não, tem que passar por cima para expulsar, porque eles precisam essa terra. Eles precisam terra barata para manter o modelo americano. Por isso, então, é que nós deveríamos ter um respeito à abelha. Para que vocês entendam, quando nós temos uma abelha, ela faz um trabalho de polinização. No mundo se calculou que as abelhas valem 400 milhões de dólares ano. Pelo mel que produzem, pelo própolis e por tudo. Agora, o trabalho de polinização que as abelhas fazem vale 30 bilhões de dólares. Compreenderam? E aí vocês vão ficar assustados. 600 bi contra 300 mil é muito dinheiro. Mas sem as abelhas nós vamos ter produção? Não. Então o risco é maior. Se a abelha europeia está desaparecendo e morrendo porque os venenos são hoje 400 vezes mais tóxicos do que eram em 1950, 60, imagina as abelhas pequenininhas chamadas melíponas, que são bem pequenininhas e muito sensíveis e que estão aqui há 500, bem mais que 500 anos, estão aqui há 300 milhões de anos. Então nós temos que entender esse processo. É por isso que esse cacique indígena é um cacique indígena. Ele plantou 20 mil hectares de terra de soja. Aí você pergunta para ele, mas por que você fez isso? Você vai comer soja? Não, mas eu quero o dinheiro. E ele teve problema, por quê? Na hora que ele foi vender a soja, os indígenas disseram, não, você vendeu nas terras, você plantou só nas terras que são nossas e o dinheiro é nosso, vamos dividir igual. É assim o jogo. E quem fez ele fazer isso foram as autoridades. E nós não sabemos isso. É por isso que quando você fala em fazer adubação verde, dentro de uma faculdade, você era considerado subversivo. Você era contrário ao progresso. Os professores ficaram coléricos. Não se explicava que era mais barato, era mais vantajoso, era mais vida, era mais clima. Mas por que as pessoas têm preço e não têm valor? Hoje, o dono da Nestlé quer a privatização da água. A água não é condição essencial para os seres vivos, nem direito básico humano. A água é lucro e tem que ser privatizada, é isso. E se ele tem um bom exército, ele
faz isso. Se ele tem muito dinheiro, ele suborna militares e constrói isso. Essa é a nossa realidade totalitária hoje. Por isso que os alunos são instados a pôr uma camiseta quando visitam um órgão público de extensão rural lá no Goiás. E a camiseta dizia: menos amor, mais glifosato, por favor. Vocês entenderam? E as duas funcionárias, que são agrônomos, não sabem quem são. Carecem de quê? De valor? Então, nós temos que entender o que é valor e o que é preço e o que é consciência. Começamos com consciência. É a jornada do herói. Herói estudante, herói professor, herói camponês. Por isso que uma galinha hoje, para chegar a respirar o ar, ela respira mais a cloaca da galinha vizinha do que o ar puro que precisa para ter saúde. E a doença da galinha passa para o humano. O porquinho subiu para fazer uma gracinha ali, não conseguiu voltar porque os outros ficaram mais à vontade e deixaram ele morrer de cãibra. Por isso que o mal da vaca louca contaminou toda a Europa, que ninguém mais comeu carne na Europa. Por isso que os campos de salmão no Chile, onde se cria salmão, Pacífico Sul, tem mais antibiótico que uma fábrica de antibiótico na água. A doença da folha do milho causou a guerra do Vietnã. Causou não, ampliou a guerra do Vietnã, porque 500 mil soldados foram mandados para o Vietnã, porque pela perda de uma colheita. Grandes fazendas fazem grandes epidemias. Isso aqui é sobre a Covid, esse livro. E como hoje sabemos que a Covid é uma coisa programada. Coronavírus, está ali o livro alemão. Esse livro foi do Big Pharma, Make Big Flu, de 2015, de Rob Wallace. Esse aqui é de 2017. Entende? Então você vê 3 livros e uma epidemia. E tudo programado. Por quê? Por uma questão de preço. Hoje nós temos no mundo mais de 5 mil espécies de mutantes resistentes a herbicidas em função das sementes transgênicas. Hoje, qualquer cultivo é seco, é dessecado com herbicida. Seja trigo, seja cevada, seja batatinha, seja milho, seja feijão, seja feno, tudo é dessecado. E o que acontece? Uma epidemia de autismo, de criança nascendo autista. Todo vinho do Galvão Bueno contaminado porque os vizinhos aplicam veneno a 40 quilômetros. E nós não sabemos isso. Tem mais veneno no leite, na cerveja do que no leite materno. No México, se analisa a urina dos estudantes secundários e 100% estava contaminado. E aí, então, nós temos a disbiose americana, que o tratamento contra essa diarreia constante é comer excremento humano. Então, crianças autistas precisam de vários professores, porque são um absurdo o mau comportamento dessas crianças. Mas é uma doença provocada pelo veneno e cada vez mais usado. E então nós temos os danos do resíduo de Roundup, glifosato, na água, no intestino, em tudo. E agora ataca o clima. Ao atacar o clima, os cientistas vão ver no meio dos indígenas Yanomami por que eles têm uma diversidade microbiológica nos intestinos. E eles vão começar a pegar essa diversidade e transformar em remédio para vender nos Estados Unidos. Mas nós não sabemos aquela pergunta que deveria ser respondida. Nos 3,8 bilhões de anos de evolução da vida, por que continuamos estercando ou defecando diuturnamente a mesma quantidade aproximadamente, com a mesma concentração de micróbios? Não seria
já fácil de não ter essa necessidade em 3,8 bilhões de anos de evolução. Então você vê o esterco da vaca, do cabrito, da galinha ou do bebê, tem 98% de micróbios. A temperatura é 2 graus maior do que a temperatura do corpo. É que no excremento humano está o micróbio que é expelido para a natureza todos os dias como uma garantia segura de que não se perda a vida que está na Terra e permita recolonizar continuamente o habitat. Por isso vocês veem a quantidade de animais que existe na África. E na Amazônia, a quantidade gigantesca de animais está dentro d'água. São peixes, crustáceos e formas de vida aquáticas. Fora, existe muito pouco, porque chove demais. Então, entender isso é a teoria da regulação biológica do clima de Gorshkov e Makarieva. Então, nós temos que começar a perceber esses valores. Viram a mudança climática e o que aconteceu em Porto Alegre? A de 41 voltou em 2025. 2023. E o que aconteceu? Vocês viram isso? E agora? Já tivemos em São Paulo, no Rio, em todo. A cada dia tem 5, 6 enchentes. E é assim a vida. Por quê? Porque há um desequilíbrio climático. E esse desequilíbrio tem que ser visto. Por isso que para nós, quando falamos em agricultura, é importante saber qual é o manejo da agricultura do solo. Porque se você retém a água e melhora a estrutura, você não precisa de irrigação. Se você tem melhor a aeração, você não precisa usar veneno. Se você tem estado de agregação do solo, e essa estrutura se cria uma interface com a vida no solo, e essa agregação com a promoção da saúde, com a mineralização de nitrogênio, fósforo e enxofre, o sequestro de carbono, isso é clima. Então, os elementos cíclicos com a vida no solo, com a estrutura do solo, evitam a erosão, aumenta a biodiversidade e protege o solo, cerule, cria a produção sustentável, regula o clima, a regulação, o valor da regulação, dá maior qualidade de água, e essa é a regulação biótica do clima. Isso é a agroecologia indígena camponesa. Isso é a consciência cósmica de Vernadsky. É a euritmia da dança cósmica da vida. E aí, então, nós vamos entender por que os índios, no dia da colação de grau na Universidade do Mato Grosso do Sul, eles não foram e não puseram a beca. O que eles precisavam era de um diploma e algum conhecimento, porque eles não estavam abdicando do conhecimento e da identidade deles. E nós temos que entender isso. Por isso que Noam Chomsky dizia: a única esperança que nós temos é no conhecimento indígena para manter os padrões de valor e não a estrutura de preço. Por isso que a gente, quando faz análise de fertilidade do solo com os indígenas, a gente aprende mais do que ensina. A terra mais fértil do mundo é a terra preta de índio, no Brasil, e as chinampas mexicanas. São solos altissimamente ricos em matéria orgânica, chega a 25% a 30% de matéria orgânica, e é resultado da mão humana. E o que faz a agricultura de Liebig? Ela destrói a vida. Ela não cria a vida, ela destrói a vida, mas ela é alabada, ela é o modelo, ela é estimulada e incentivada. Por isso que quando a gente diz que a reforma agrária, a questão agrária, a agroecologia camponesa fazem parte da cultura. Por isso que o bonito é não usar a expressão agora que a Fundação Rockefeller está financiando projetos de movimentos sociais em agroecologia. É importante a gente dizer agricultura, substantivo feminino
ultrasocial. 5 espécies fazem agricultura nesse planeta, baseado no equilíbrio e na diversidade da vida que está no solo. Pelo clima, para esfriar o planeta. Então, toda a luta contra a mudança climática e a crise climática é fundamental. Então, se o relógio anda para frente, girando, marcando o trabalho, o relógio da cultura, da entropia, do espírito, anda ao contrário e marca o enriquecimento do solo para se fazer uma agricultura de alta estabilidade. São ponteiros girando em caminhos diferentes. Se um trabalha, a natureza tem que entender. Por isso os indígenas nunca fizeram coivara. Isso é conversa fiada de quem não entende. O índio queima uma vez a cada 35 anos num território, não queima todo ano. Nós queimamos todo ano, porque a gente não entende o indígena. Por isso que eu comecei com líquens. E isso é uma pedra coberta de líquens. Esses são os líquens dando origem ao musgo. E o musgo que dá origem ao solo. E aí você maneja a matéria orgânica. E essa matéria orgânica que você maneja te dá o perfil da matéria orgânica. E observe o bonito que é isso. Essa garrafa chama-se garrafa de Vinogradsky. 1980, 1910, 1890, 1910. Ele fez essa garrafa. Quanto mais fundo nessa garrafa, menos oxigênio tem e tem mais enxofre. Quanto mais superfície, mais oxigênio e menos enxofre. Aí ele colocou um fio de ouro em cima e um fio de ouro lá no fundo e mediu o gradiente de eletricidade gerada. E o gradiente de eletricidade gerada aí, ele mediu num voltímetro e calculou 6,27 volts, que é a mesma batida que faz o impulso elétrico do coração humano. O solo é também o nosso coração. Então é importante para nós, essa é a verdadeira garrafa de Vinogradsky. E aí vocês vão ver, então, isso é uma chinampas, são ilhas artificiais feitas no México. Hoje, elas ainda existem e ainda produzem alimento. Tem só 8.000 anos, não é muito não, mas tem 3 a 8.000 anos. Pura matéria orgânica. E esse barco, o agricultor vai levar para a ilha dele, derrubar lá em cima e fazer os canteiros. Por isso que nós, quando falamos no ciclo da matéria orgânica, nós citamos o humus. O humus é o produto da matéria viva e também a fonte dela. Albert Daniel Tyr disse isso em 1800, mas Liebig procurou que se escondesse isso, porque não tem interesse nisso. E hoje, quando nós falamos em nanopartículas de plata, de terras raras, de biofertilizantes, eles querem vender isso. E nós fazemos isso para que o agricultor conheça isso. Por isso que quando lá em cima o laboratório astronômico tira uma fotografia da superfície do Sol recentemente, esse é o centro do Sol onde está o buraco negro. Dali que se escapa o fóton sem massa que alcança a Terra. E aí nós vamos entender que as substâncias úmicas no solo vão produzir substâncias extremamente importantes, como ácido fúlvico, ácido úmico, que facilitam essa vida nesse planeta, como se fossem as chinampas, e vai aumentar isso. Por isso que nós construímos um campo de metagenômica, alimentando todos os micróbios. Esse aqui tem mais de 20 anos, já foram feitos mais de 100 desses. Por que a gente faz isso com antecedência? Porque a gente precisa ver isso. Eu fiz isso no litoral, eu tenho uma casa em Pinhal, e eu ficava fascinado em ver como eu colocava o lixo da casa, as cascas, e aquela terra começava a ficar preta em coisa de 2 anos. Eu podia fazer terra preta.
Mas isso é proibido se ensinar, é proibido se dizer. Então você tem que ser subversivo. E a gente não sabe o que foi criado em 1938, quando Eben Schroeder disse que existia uma partícula e essa partícula ia ser muito importante para se ganhar dinheiro, que era uma partícula da vida. E Max Perutz montou o primeiro laboratório de partículas vivas, chamado biotecnologia, em 1938, em Londres, um austríaco nazista. E nós não sabemos isso. Por isso que as indústrias hoje estão loucas atrás de sementes para dominar o mundo. Hoje, a Shell trabalha com uma pequena empresa dela, Avantius, só para trabalhar com lixo e fermentações. Então, nós temos que começar a entender isso. E entender isso é fundamental para a gente saber o que é a vida. Porque a vida não é química, biologia e física. A vida não é só o solo vivo em equilíbrio. Não é só valor. É valor de entender o todo para se alcançar uma percepção. Uma esfera de vida material rosada, uma esfera de vida social, mas existe uma esfera de vida azulada e no meio delas forma essa pequena pirâmide que é o todo da natureza. Então, se você vê que a Pachacamana, a vida material, a Pachankanchana, a vida social, e o Pachacamac, a vida espiritual dos maias, se reúne tudo isso dentro da cultura que nós falamos no início, da Pacha Sentirque. E esse é o dia a dia na pirâmide vermelha da realidade, da cosmovisão, do conhecimento, da prática, do estado de vigília e de cognição que nós temos. Entenderam de novo? Isso é magnífico. Então, se eu tenho o espiritual, a identidade e a produtividade, ela é o cerne, é aquela pirâmidezinha vermelha. E os outros estão ao lado, cada um em sua parte. E é isso que nós temos que entender. Por isso que você tem nas abelhas que fazem agricultura 2 tipos de alimentos. Um alimento é o mel comum, porque as larvas que recebem o alimento são as gêmeas, são todas elas filhas da mesma mãe e são gêmeas. No momento que você alimenta ela com mel, ela é estéril e operária. Quando você alimenta ela com comidas geleia real, ela é fértil e é rainha. Não se muda genes, não se muda nada. O que se muda é a alimentação. Viram a importância de um camponês consciente, né, alcançando a sua noosfera? Eu creio que vocês têm muito para entender sobre o valor espiritual da agricultura, o valor da vida. Vejam só uma espiga de milho na mão desse rapaz mexicano e elas penduradas no meu pescoço. Vocês nunca viram isso? É proibido trazer isso. Por quê? Isso é valor, não é preço. Isso são cromatografias de solo feitas em um campo de metagenômica em Minas Gerais, um produtor de café, para um congresso mundial. E você pode calcular o clima desse planeta nesse solo e dizer se ele está indo melhorando ou está piorando. Veja a alegria dessa criança em te oferecer uma batata que demorou 12 mil anos para ser domesticada.
E uma empresa vem e diz que é dela a batata e ela vai fazer isso porque ela tem um exército poderoso, que ela tem ciência e ela suborna corruptos. Então nós temos que dizer que, para entender os valores da matéria orgânica, do ciclo da matéria orgânica, nós precisamos entender o magnetismo solar, entender os minerais, os micro-organismos, mas cada um deles vai se agrupando aos outros e vai se complexando. E quanto mais se complexa, mais ensaios são necessários. Então nós temos temos 11 elementos que se combinam, mas quando é 1, é fatorial de 1. Quando é 2, é 2 vezes 1, é 2. Quando é 3, é 3 vezes 2, é 6. Quando chega com os 11 se combinando, você deveria fazer 39.916.800 ensaios para dizer se é bom ou é ruim. Viu por que a indústria não tem condição de fazer isso? Porque isso é um valor, isso não é um preço. E a indústria não ganharia dinheiro fazendo assim. Por isso, hoje, é proibido dizer que o veneno provoca câncer. Até porque, se ele provocar câncer, é um novo segmento de remédios que eles vão ganhar mais dinheiro fazendo remédio para curar aquele câncer, mesmo que vá provocar um autismo. Esses são crianças do sul do México na escola, em Chiapas. Consegue ver alguma diferença? Consegue ver alguma espiritualidade, alguma paz? Esse é um quadro de Portinari, pintado em homenagem a um grande brasileiro que morreu no exílio, sendo médico e sendo mulato, chamado Josué de Castro. Chama-se Retirantes. As conclusões são de vocês. Obrigado pelo convite e bom proveito.